No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quem são os jogadores que conseguiram entrar no mundo de Apocalipse, né, lá de Minogra, porque eles são considerados os verdadeiros deuses do jogo. Até agora a gente sabe que existem pelo menos 4 jogadores principais reconhecidos como os novos governantes desse mundo, e cada um com uma força e um estilo completamente diferente. Por trás disso tudo ainda tem um grande mistério: quem realmente criou esse mundo aí e por que apenas jogadores extremamente habilidosos foram convocados pra lá depois de morrerem no mundo real. Isso tudo a gente vai tentar entender ao longo da história, mas hoje eu vou apresentar pra vocês todos os jogadores. Então prepara aí, pega a tua pipoquinha, vem comigo e vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, como vocês sabem, o tema dessa história de anime é Isekai, né? Óbvio, mas não é um Isekai comum. O fato de que existem animes que levam você para um outro mundo, né, um Isekai, no contexto de uma jogabilidade, já é um pouco diferente. E como é dentro de um jogo, torna a história diferente da maioria dos outros animes do gênero, que não é só um mundo sombrio e brutal do jogo, mas também o fato de que várias pessoas entraram nele ao mesmo tempo. Coisa que a gente não via em Overlord. Geralmente nos animes isekais só uma pessoa vai pra lá, normalmente o protagonista, né? Ela é transportada para outro mundo, seja depois de morrer ou atropelada por um caminhão, no nosso famoso caminhão-kun. Mas em Apocalipse Isekai Minogra aconteceu o contrário. O mundo do jogo atraiu misteriosamente a atenção de diversos jogadores, tá ligado? E de diferentes gêneros de games de várias partes do mundo. Tem aqueles que só jogavam RPGs clássicos, cheios de missões e monstros, outros que vêm de jogos de estratégia, também conhecidos como jogos táticos, que exigem que você pense 1000 passos à frente do outro jogador, e há jogadores especializados em aventuras para um jogador só, focados em histórias e mistérios e tudo mais. Até mesmo os fãs de RPGs de mesa foram parar lá, acredite ou não, cara, até jogadores de games eti adultos entraram nesse mundo. E os seus poderes foram levados junto com eles, transformando-se em habilidades reais naquele universo. O primeiro deles, que é sem mais delongas, né, sem dúvidas o mais mortal de todos, é o jogador do RPG clássico Brave Quester. Esse é um jogo de fantasia, né, baseado em turnos da velha guarda, que o Tacto já tinha jogado antes. Se você conhece séries antigas como Final Fantasy, você entende muito bem o estilo desse jogo. E nesse jogo aí, os jogadores só podem escolher personagens limitados, com unidades de heróis, coisas pré-determinadas pelo sistema desde o início. Pode até parecer restritivo, mas mesmo assim, Brave Quester mantém um conjunto de habilidades extremamente poderosas. Algumas até quebradíssimas, tá? Muito mais fortes do que a existência do mundo das Nações Eternas, que é da onde o Tacto veio. E no universo de Brave Quester existe um rei demônio, o chefe final do jogo, que é o inimigo principal, e quando o mundo dos Isekais se abriu, os jogadores foram chamados e esse rei demônio não veio sozinho. Ele trouxe consigo seus 4 generais lendários: Ice Rock, que é o controlador do gelo imortal, Framing, que é o dominador do fogo, a Lady Vento, que é a governante das tempestades mágicas, o velho mecânico especialista em tecnologia antiga capaz de dobrar a realidade. Se você acha que o Rei Demônio era um jogador convocado por Isekai, calma lá, você tá enganado. O único personagem de Brave Quester que já foi um jogador do mundo real é Framing. Diferente dos outros personagens que continuavam limitados pelas regras do jogo, o Framing ele era diferente, era o único que ele podia falar diretamente com o deus Isekai, a entidade misteriosa que chama os jogadores para esse novo mundo. E ele recebeu uma promessa absurda, que seria de fato a liberdade total do antigo sistema do jogo e, mais impressionante ainda, o direito de se tornar o próximo Rei Demônio, substituindo seu chefe desde que ele derrotasse o Tacto na história. Mas o azar do Framing começou logo em que ele reencarnou, porque ele renasceu num corpo muito fraco, muito distante do seu poder original. E num combate feroz, né, 1 contra 1 ali, ele acabou sendo derrotado por Aisla, a principal protetora do Tacto, né? Só que a vitória de Aisla custou caro. Ela precisou sacrificar sua própria vida para isso. E esse duelo se tornou um dos momentos mais trágicos da história de Minogra também. Um detalhe importante que torna os personagens de Brave Quester tão perigosos é o sistema exclusivo chamado de evento forçado, né? Esse evento forçado ele é um acontecimento histórico baseado na aplicação para formar um sistema, né? Um cenário que vai acontecer independentemente das ações do oponente. Não importa o quão forte seja o inimigo, se um personagem de Brave Quester ativar o evento forçado, ele vai seguir até o final sem poder ser parado ou cancelado. E isso torna o herói número 1, né? A propriedade do Tacto completamente diferente.
O inimigo que nunca tinha sido derrotado pode finalmente ser vencido ou morto, mesmo que apenas temporariamente. E esse foi o primeiro jogador do mundo Isekai que a gente falou, que veio pra cá, né, do jogo Brave Quester, mas ele não é o único. Ainda tem outros 4 jogadores, tá? Cada um mais insano que o outro. Agora a gente vai falar sobre o próximo, né, próxima parte. O segundo jogador a entrar em Isekai Apocalipse Minogra, que é uma figura misteriosa, mas extremamente poderosa também, conhecido como Yuka Mimia. Também veio do jogo de RPG, mesmo que framing, ou seja, Brave Quester também. Yuka Mimia, cara, eu vou chamar só de Yuka, ela chegou a esse mundo acompanhada de um membro ali do seu grupo, que era uma mulher cujo nome ainda é oculto pra gente por conta de censuras e tudo mais. Comparado à unidade de heróis mais fortes do Tacto, o poder da Yuka é de 10 a 20 vezes maior. A prova mais clara da sua força foi quando enfrentou o Rei Demônio de Brave Quester. Esse Rei Demônio chegou a criar 2 das unidades ali de heróis mais poderosas já vistas, e o Tacto quase morreu nessa batalha brutal. Em uma conversa específica com a própria Yuka lá, né, admitiu que é um personagem trapaceiro. E pra piorar, ele não estava exagerando. Essa era a mais pura verdade. Apesar do seu poder absurdo, Yuka Mimia também tem uma história incrível. Segundo algumas informações, ele entrou no mundo Isekai depois de ser atropelado por um caminhão enquanto salvava outra pessoa. E depois disso aí, ele conheceu a deusa Isekai, foi enviado para esse mundo com uma missão de que nunca foi revelada por completo pra gente. O que se sabe é que hoje vive como uma figura preguiçosa, digamos assim, reservada, né, de bom coração, evita se envolver em disputas pelo poder do mundo apocalíptico e tudo mais. Prefere, na verdade, morar até nas periferias ali, observando de longe, só age quando a situação se torna realmente catastrófica. Uma coisa, porém, é certa: se Yuki Mimia decidir se envolver numa batalha, o mundo vai mudar instantaneamente. Entre todos os jogadores, apenas ele foi convocado por uma deusa específica, conhecido como Deus Jocástia. Quanto mais conhecemos do mundo de Apocalipse, mais fica claro que Minogra não é apenas um jogo, mas sim um campo de batalha entre divindades. O terceiro jogador agora a entrar nesse mundo Isekai é uma figura totalmente inesperada. Se chama Fagia, a rainha da tribo, né? Ela é conhecida como a criatura mais poderosa do clã Sucubo e é considerada a principal responsável pelo grande desastre que atualmente atingiu a região de Elna. O Alto Conselho dos Elfos lá, inclusive, já emitiu uma ordem absoluta para poder parar ela a qualquer custo. Tipo assim, na última resistência, tudo tinha que parar ela. E acontece que Fagia não veio de um jogo de estratégia, de RPG ou de ação. A origem dela foi de um jogo adulto chamado Doki Doki Succubus World, um título erótico de fantasia com um sistema especial chamado Cartas dos Sete Reis Deuses. No jogo original, Fagia era um boss, cara. Ela foi convocada do mundo humano por uma entidade misteriosa conhecida como Deus da Expansão. E o seu único objetivo era atrair os homens. Diferente de outros personagens que possuem missões ideais ou ambições ali, Fagia não tem um rumo. Ela não possui sonhos, não possui planos, nada para o futuro, o senso de moralidade. A única razão pela qual ela age é para satisfazer a si mesma e agradar o Deus que convocou ela. É exatamente isso daí que torna ela tão perigosa. O seu desejo é puro, é desprovido de qualquer freio moral. E essa ausência de limites se transforma numa força destrutiva, capaz de arruinar o mundo inteiro. Quando Fagia quer alguma coisa, esse desejo inclusive se converte em poder. E se a vontade for intensa o suficiente, até mesmo as leis do mundo podem acabar colapsando nisso tudo. Assim, a Fagia não apenas bagunça o mundo com seu poder mágico e seu charme de súcubo, mas também corrompe as regras do próprio sistema ao trazer para o Isekai um efeito do jogo antigo, o sistema das cartas dos Sete Reis Deuses. E com isso ela é capaz de acessar o poder das cartas divinas, manipular efeitos que não deveriam existir nesse universo. O Etrocol lá, né, que é o último bastião dos elfos, ele quase caiu inclusive por causa de uma ordem da Fagia que distorceu a realidade, mano. Ela é uma tentação mortal, bela, sedutora, hipnotizante, só que com o poder de acabar com tudo que ela quiser. Mas não se engana não, a Fagia ela é a personificação do desejo incontrolável. E quando o desejo se une ao poder do Isekai, a fronteira entre a fantasia, o erotismo, a destruição começa a desaparecer. Não sei exatamente como que a Fagia e as suas tropas de súcubo entram na história do anime, mas uma coisa é certa: quando elas lutam, todos os membros do grupo retiram as suas roupas. Olha que doideira. Até os ataques delas são meio que peculiares, podemos dizer assim. Um deles, por exemplo, utiliza o leite e é chamado de ataque de tit, que é das tetas, né? Seja como for, já dá pra imaginar que tem muitos sensores ali, quanto a Fagia, né, tá introduzida diretamente no mundo de Isekai Minogra Apocalipse. Agora o quarto jogador, também muito perigoso, o único indivíduo que colocou o Tacto num risco quase que total. Ainda mais, ele foi o único capaz de atacar e destruir parte do território de Minogra, e não fez isso com um exército ou com uma magia, mas sim com o poder do sistema.
Quem ele é? Estamos falando de Eraquino, cara. Mas espera aí, dessa vez não vamos entrar em todos os detalhes, porque a história dele é profunda, é complexa, é interessante demais para ser resumida nesse vídeo. Em vez disso, a gente vai fazer um vídeo separado para explicar todo o poder e os segredos de Eraquino, né? Incluindo como matou o Tacto. Matou, entre aspas, tá? Por enquanto, aqui vai uma versão mais resumida um pouquinho. Eraquino, ele não é um jogador real, ele é só um avatar, um peão, uma ferramenta controlada por alguém nos bastidores. O jogador original é Keiji Kuhara, um ex-viciado em jogos de azar, cuja vida foi marcada por derrotas e muitas dívidas, resultados de apostas em cassinos ilegais da Yakuza e tudo mais, e eventualmente Keiji morreu e reencarnou. Mas ele não voltou como um herói, um rei ou como um mago. Em vez disso, ele recebeu algo muito mais perigoso, um sistema que concedeu a habilidade dele se tornar mestre num jogo do mais alto nível de RPG de mesa. E aí o Keiji foi escolhido por duas entidades, né? O deus dos dados, da má sorte, e o deus dos dados da boa sorte. Combinados agora, os poderes dessas divindades fizeram com que ele recebesse o livro guia e privilégios absolutos como mestre do jogo. E com esse sistema, o Keiji ele criou Eraquino, que justamente é o avatar dele no mundo exterior. Eraquino se move, mano, de acordo com as suas ordens, executa planos ocultos sem nunca revelar o verdadeiro rosto da marionete. Um poder absoluto de manipulação ronda por ele. E como mestre do jogo, o Keiji Kuhara, cara, ele possui uma habilidade aterrorizante. Ele pode alterar o resultado de qualquer disputa que ele tenha usando o sistema de apostas e dados. Tudo funciona como se fosse de fato um jogo de sorte, mas o resultado final é sempre determinado por ele. Mesmo que o resultado real dessa história seja preto, se o Keiji quiser, ele falar que é branco, então o resultado vai ser branco. Não importa o quão forte seja o inimigo, quantos aliados ele tenha, se o mestre do jogo decide que a pessoa que perde, a pessoa perde. Porém, o sistema não é invencível. Se outros jogadores conseguirem reunir provas sólidas de que o mestre do jogo está trapaceando, aí de fato eles podem abrir um processo contra o sistema. Caso a trapaça seja confirmada, a posição de mestre é revogada e passada para o jogador mais poderoso que seguir essas regras. O mais insano é que o poder do Keiji Kuhara, e também o do Eraquino, eles são separados. Isso significa que eles têm dois conjuntos de habilidades especiais de duas entidades diferentes, mas controlados pelo mesmo cérebro. De um lado, ele tem um mestre do sistema, capaz de manipular resultados de guerras inteiras, e do outro um lutador mestre com habilidade de poder total para esmagar qualquer adversário na linha de frente. Se os outros jogadores são peças de um tabuleiro de xadrez, Keiji Kuhara é o homem que desenhou esse tabuleiro, dá pra gente falar assim. E o Eraquino é a peça feita sob medida para vencer, uma peça que não existe em nenhum tabuleiro sem ser no dele. Se você tá confuso sobre o que é um RPG de mesa, cara, basta você pensar nos jogos tipo como Dungeons and Dragons, Warhammer. Esses jogos, eles são jogados numa mesa com outras pessoas ali, e o mestre do jogo controla as regras, os eventos, os resultados disso tudo. Com esse poder, o Keiji ele pode fazer praticamente qualquer coisa que ele quiser, desde que não seja descoberto pelos outros jogadores e que ninguém apresente aquela contestação formal que a gente falou. Até aqui, essa é a lista dos 4 jogadores principais que vieram pra cá, que não são o que a gente vai falar agora, que é o quinto, obviamente, o Tacto. A gente não vai falar absurdamente dele, porque eu já fiz um vídeo específico dele, se você quiser saber quais são os poderes do Tacto e tudo mais, tá aqui no canal, é só você descer um pouquinho que você vai achar, beleza? E para responder já algumas coisas, né, para não ficar aberto, sabemos que o Tacto ele não é só um novato que dá ordens para os outros. Ele ficou em silêncio só no começo, porque inicialmente ele queria viver em paz, só que depois que Aisla morreu, né, foi morta lá por Frame, inclusive Ato foi sequestrada, levada por Eraquino e tudo mais, os objetivos do Tacto mudaram 180 graus. Atualmente ele tem apenas um objetivo, se tornar o governante absoluto desse novo mundo, massacrando todas as outras raças que tentaram ser uma ameaça para ele. Não importa se eles vão tentar implorar por piedade e tudo mais, o Tacto ele vai massacrar todo mundo. Em essência, o Tacto não é nem um nerd nem um fraco, ele é uma anomalia do sistema. Segundo alguma pergunta, qual é o poder dele, a resposta padrão é simples, a imitação perfeita. Mas a gente não vai se prender a essa resposta fácil, porque existe outro poder muito maior. Sim, o poder das armas de fogo, tá? Depois da morte de Aisla, Tacto imediatamente fortaleceu todas as alianças dele usando as armas de fogo do seu mundo natal. E ele próprio passou a empregar armas de fogo em combate, sem muitas conversas. Se o Tacto quiser, ele mata qualquer um com um único disparo.
claro, né, de uma forma brutal, muitas vezes mirando até na cabeça. Além de ter também o poder para destruir países, o Takuto também forneceu miniguns para os gêmeos. Assim, eles não precisariam usar magia. As miniguns resolvem tudo, derrotando qualquer inimigo. E no final, quão terrível o Takuto era no mundo real, cara. No 5º volume especificamente, ele é chamado de o Rei Sem Coroa. No mundo real, ele nunca participou de um torneio oficial de esportes, por isso seu nome nunca apareceu nos rankings oficiais de nenhum jogo. Só que todos os jogadores profissionais, incluindo o número 1 do Eternal Nations, que era conhecido como Closer, admitiu que não existe jogador forte o suficiente para derrotar o Takuto. Mesmo sem títulos, ele ainda era reconhecido como o rei e como o jogador mais forte do jogo, o Eternal Nations. Segundo o Closer, Takuto era um louco. Em cada jogo, ele escolhia táticas de unidades aparentemente fracas, mas conforme a partida avançava, ele manipulava e enganava todos os adversários até que não restasse ninguém capaz de derrotar ele, seja pela força ou pela estratégia. O mais impressionante é que o Takuto, ele não joga só um jogo. Durante toda a vida dele, ele foi o jogador número 1 de todos os jogos que se tornavam virais na época dele. No RPG Brave Quest, ele foi o número 1. No jogo de tabuleiro Erakino, ele também era o número 1. Na comunidade gamer japonesa, o nome Takuto Ira era citado como o rei de todos os jogos. Mas, novamente, um rei sem coroa. Ele nunca participou de torneios, ninguém nunca mais já viu o rosto dele, entendeu? O rosto verdadeiro, até porque ele ficou muito tempo preso num hospital por causa da doença que ele tinha. E pra quem pensa que ele é só um personagem comum, tá muito enganado também. A aparência no mundo do jogo é uma sombra negra, coberta por uma aura de escuridão, sem forma física definida. E assim, a gente finaliza os 5 jogadores dominantes na história do Isekai Apocalipse Minogra. Claro, além deles, ainda existem outros personagens muito poderosos, mesmo que eles não sejam jogadores, como Seijo ou alguns paladinos e tudo mais, especialmente lá no volume 6. A história ela fica ainda mais intensa, porque o Takuto ele vai lançar um ataque para acender o poder e tentar reviver Aisla. Então, tem muita coisa para acontecer nessa história. A gente pode começar a trazer, inclusive, partes da novel para vocês aqui, se vocês curtirem. Aproveita, já deixa o seu like então, comenta aí se vocês quiserem que eu traga mais coisa, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é muito importante pra gente continuar acompanhando tudo juntos de Isekai Minogra, que é uma das histórias que eu tô mais gostando dessa temporada, até porque tem ali o páreo duro com o Overlord, né? Vocês sabem que eu amo Overlord e quero falar muito mais sobre ela. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço pra vocês, beijão no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!